Adorar ao Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, abre a sua Bíblia. E nós vamos discorrer alguns textos sagrados que estão inseridos na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, o capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo 3. E nós vamos discorrer alguns textos da palavra de Deus. E eu gostaria que você pudesse acompanhar. Glória a Jesus. 2 Pedro capítulo 3. Você que tem o seu caderno aí, anote nas mensagens, se você quiser. Se você também não quiser, vai ficar gravada as mensagens na plataforma digital do Tempo da Família, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você que participa conosco, você que gosta de ouvir e de estar ligado com o nosso ministério, se você puder nos ajudar, é só entrar no YouTube e se inscrever lá para a gente poder alcançar o maior número de pessoas e que essas pessoas possam ser alcançadas também pela palavra, ok? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. O texto diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como é um texto curto, eu vou ler de novo, tá bom? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém? Pode se assentar, que Deus possa abençoar a sua vida e enriquecer o seu conhecimento. Bom, mediante esse texto que Pedro escreveu, eu gostaria de poder aqui já iniciar e dizer para vocês sobre o que nós vamos falar nesta noite. O tema de hoje é segredo do conhecimento, segredo do crescimento. Segredo do crescimento. E nós vamos aprender os 4 tipos de crentes que nós temos hoje, como chamados evangélicos, cristãos, dentro das igrejas. Então comece a observar qual deles você mais se encaixa diante da palavra de Deus. Primeiro crente, o crente menino. Vou falar tudo. Posso ou não? Então feche as portas. Primeiro crente, o crente menino. Segundo crente, o crente carnal. Terceiro crente, o crente fraco. E o quarto crente é o crente do tipo maduro, forte, espiritual. Eu queria que vocês pudessem observar no texto. Não feche sua Bíblia, por gentileza. Na segunda carta de Pedro, quando Pedro vai escrever a sua segunda epístola, capítulo 3, ele fala sobre a vinda do Senhor. Desde o versículo 1 e vai discorrendo até o último versículo, que é o versículo 18, aonde eu li, onde nós lemos. E o texto do versículo 18 fala que ele espera, ele diz: antes de qualquer coisa que você possa crescer, não existe possibilidade de crescimento se porventura você não estiver ligado na seiva. Então seria importante que nós estivéssemos ligados naquele que faz com que a gente cresça, que é o próprio Deus. Observe que o texto diz que deve crescer em 2 áreas: na graça e no conhecimento. De quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto não fala antes crescer na graça ou no conhecimento. Se fosse ou, você escolheria em qual delas você cresceria, em qual delas você ia buscar. O texto fala e é somatória. Crescei na graça, mais no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Então, se vocês forem observar, existe aí o objetivo pelo qual nós temos que crescer, tanto na graça como no conhecimento. O que eu queria que vocês entendessem, dentro do texto que Deus nos dá, é que o crescimento não pode ser desproporcional. Quando ele fala é igual.
têm que crescer iguais, juntos, de forma proporcional, de formas juntas. O grande problema é que os 4 cristãos, ou 4 crentes que nós falamos no início, que vai ser a base, ou que vai ser o tema dessa mensagem, é que geralmente as pessoas crescem mais em um, menos em outro, ou não cresce nos dois, ou cresce nos dois. E é por isso que fica essa discrepância em um crente ser mais de uma coisa, menos de outra, e por isso ele cresce de forma não uniforme, ele cresce com defeito, ele cresce com problema, por isso fraco, por isso menino, por isso carnal, porque ele não tem um crescimento uniforme, proporcional. E é claro que nós vamos falar sobre tudo aqui. Eu espero que vocês esperem eu falar sobre tudo aqui hoje, porque nós aqui vamos encaixar e dizer o que eu sou aqui, onde eu estou, qual é o patamar que eu estou. É claro que não dá para falar sobre tudo de exemplo, porque existem muitas coisas que levam o crente maduro a ser maduro, o menino, a atitude que ele faz por ser menino, o fraco, todas as atitudes não dá para a gente falar. Então a gente vai pegar alguns tópicos da Bíblia para nós mencionarmos sobre o que é um crente fraco, o que é um crente menino, o que é um crente carnal e o que é um crente forte. Então é basicamente nesse texto que nós vamos aí aprender. Então se você apanhar, é porque você está precisando crescer em alguma área da sua vida. Porque Deus só vai repreender quem Ele ama e quem é filho. Quem não é filho, Ele não quer nem saber. Mas se você está sendo exortado, está sendo instruído, acredite que você ainda é filho do Deus Todo-Poderoso. Então, se nós formos observar o primeiro tipo de crente, é o crente menino. Que tipo de crente é esse? Menino. São aqueles que têm graça, mas não têm conhecimento. Cresceram só em uma área e não cresceram na outra. Geralmente esses crentes meninos são os crentes inconstantes. São os crentes que eles ficam mais presos, mais valorizam as experiências espirituais do que o conhecimento da palavra. Ele mais está ligado com profecia, ele está mais ligado com movimento externo, ele está mais preocupado com a forma como as coisas vão acontecer durante o culto. Ele está mais preocupado em que Deus se manifeste para ele de forma, falando com ele diretamente através de alguém. É aquele que não cresceu na palavra, ele não sabe o que está na palavra. Ele sempre vai depender que alguém instrua ele, porque ele nunca busca. É aquele que não cresce no conhecimento da palavra. É aquele que cresce muito, busca Deus, ele tem desejo de ser cristão, ele tem desejo de estar na presença de Deus, ele ama a profecia, ele ama ver as pessoas sendo usadas, porém, ele vive a vida inteira desta forma. Ele nunca cresce no conhecimento. E como se cresce no conhecimento? Estudando a Bíblia, buscando a palavra. Pedro está dizendo, você precisa crescer nessas duas áreas, na graça e no conhecimento. Então eu vou explicar de forma mais paulatinamente, para que você possa entender e compreender melhor. Seria assim, se você ler a Bíblia e pratica, você vai crescer de forma uniforme. Lê e pratica, você cresce de forma uniforme. Quem não lê, só faz o que as pessoas querem, só realiza ou só age da forma como a maioria age, ele é um crente que ele está envolvido com o reino de Deus, na graça, ele busca a graça de Deus, ele acredita em Jesus, ele quer que Jesus salve ele crê nas coisas espirituais, mas não tem um conhecimento bíblico. Então tudo que ele ouve, ele acata como sendo verdade. Então um crente que é cheio da graça, ele busca a presença de Deus, porém ele nunca sabe quem está falando com ele, se é o homem ou se é Deus. E é por essa razão que quando a gente conhece a palavra, a gente sabe discernir quem é que está falando aos nossos corações. Se realmente o que nós estamos ouvindo é Deus que está falando, ou são as minhas emoções, ou é o inimigo, ou é o homem. Mas quem tem o conhecimento da palavra sabe que quando vem uma profecia, ela vai se cumprir de acordo com que a palavra de Deus já te disse o que vai ser feito. Então nós não somos guiados por profecia. A maior profecia já está registrada. A maior profecia é a palavra de Deus. No Antigo Testamento falavam, assim diz o Senhor. Por quê? Porque
porque não tinha uma palavra escrita, era uma palavra que vinha do céu na hora. Ele dizia, assim diz o Senhor, que você tem que fazer isso e isso. Mas hoje já existe essa palavra revelada, já está escrita. Então nós não dizemos mais assim diz o Senhor, nós dizemos está escrito, está escrito, está escrito. Então é importante que o crente ele não tenha esse problema. Por quê? Geralmente o crente menino, ele não sabe discernir o que é fantasia e o que é realidade. Geralmente o crente menino, ele não sabe discernir a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. O crente menino, ele não sabe discernir o que é poder de Deus e o que é emoção. Existem muitas pessoas que são emotivas. Elas deixam as suas emoções extravasarem. Emoções não resolvem muita coisa na vida do ser humano. O trabalho de Deus é sempre atingir as duas áreas que é a parte espiritual. Quais são as duas áreas espirituais que o homem tem? É o espírito e a alma, porque o corpo é a parte física. Então o ser humano tem a parte espiritual, o lado espiritual. E qual é? É a parte que nós não conseguimos apalpar. Então como a gente alcança a parte espiritual de alguém, a alma de alguém, o espírito de alguém? Através de alguma coisa que não é tocável. A palavra não é tocável. A palavra é algo abstrata. Você fala e ela vai atingir o abstrato do nosso ser. Automaticamente, quando atingir a alma e o espírito, aí o nosso corpo vai revelar o que nós aprendemos através do espírito e da alma. Então, se não tem Bíblia na alma e no espírito, você vive de forma emocional. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você não quer saber de Jesus, tem hora que você está à vontade, daqui a pouco você não quer mais. Então você não tem um parâmetro, um equilíbrio, porque não existe um conhecimento bíblico. E o conhecimento da palavra, ele vai atingir o quê? O nosso intelecto, que é a nossa alma. A Bíblia, a palavra lida, vai atingir a nossa alma. E quando eu pratico o que eu ouvi, vai atingir o meu espírito. Eu vou repetir, tá bom? Quando você lê a Bíblia, entra no seu intelecto. Você raciocina, você pensa, a fé vai sendo movida dentro de você. E quando você pratica, atinge o seu espírito. E você fica forte espiritualmente e fica forte na alma. Ou seja, a tua alma fica submissa ao espírito. Então é por isso que muitas pessoas estão sendo mencionado mensagens que vai atirar ou atrair ou vai tocar no quê? Na alma dele e não no espírito. O que vai tocar no espírito é a prática do que você ouve. Se você ouve, fica emotivo, vai para casa e não colocou em prática, não resolveu, porque a fé sem obras, ela vai morrer. Então é o crente que tem, na verdade, que conhece a graça, que sabe do poder de Deus, sabe que Deus se manifesta, sabe que Deus fala, só que ele nunca sabe se aquilo que está acontecendo é Deus ou é emoção. É o poder de Deus ou são as minhas emoções? E às vezes as pessoas se prendem ao que ela está sentindo no momento. Nossa, o culto ontem foi uma bênção. Gente, o poder desceu. Só que aquilo não influencia mais na sua vida. Foi momentâneo. Aconteceu só nesse momento. Não levou isso para a sua vida. Aquilo aconteceu, nossa, que culto, que Pentecoste, que poder, que graça, que manifestação. Porque é o poder, é a palavra de Deus que foi ministrada. Só que ela não tem influência. Por quê? Ela só foi momentânea. Só foi naquele culto. Ela não trouxe nenhum resultado no seu dia a dia. Agora, se você levar aquela presença para o dia a dia, aí sim, valeu a pena você ter sido cheio naquele dia. A presença se manifestou sobre você. Do contrário, só ficou naquele dia. E nós não estamos aqui para viver somente o momento. É o estilo de vida. Eu não tenho que sentir a presença de Deus somente no culto. Eu tenho que sentir a presença de Deus 24 horas por dia. Aqui é o momento em que você vai ser instruído pela palavra, mas aqui tem que ser levado para o seu dia a dia. Então se você aplicar lá fora, você vai ser crente lá fora também. Só que tem pessoas que só é crente dentro da igreja. Então eu queria que você pudesse entender que Deus quer levar você muito além, muito além, muito além daquilo que você pode imaginar. Sair das quatro paredes, ser cristão aonde você estiver. Porque os maiores problemas não acontecem aqui dentro. Os maiores problemas acontecem quando você sai daqui. Então se você sente algo, será que o que eu senti foi poder de Deus? Será que foi emoção? E aí as pessoas falam assim, puxa, minha vida não muda, sempre a mesma coisa, sempre a mesma forma. Ora estão cheios do poder, ora estão espiritualmente fracos na fé.
Um dia estão lá em cima. No dia seguinte, não estou aguentando. Não é possível, não tem sentido isso. A gente sente esses momentos. Só que eles têm que ser um crescimento de forma que eles cresçam de uma forma simultânea. Eu vou lendo e vou pondo isso na minha vida. Não, amanhã eu vou orar. Eu ouvi hoje sobre palavra, sobre oração, amanhã eu vou orar. Pronto, você já ouviu hoje sobre oração e no dia seguinte você já foi orar. Você colocou em prática aquilo que você ouviu. Hoje o pastor falou, a mensagem falou sobre palavras, ler Bíblia. Eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Então quando você vai e começa a estudar, você ouviu, veio o intelecto e você colocou em prática. E automaticamente a sua vida espiritual vai crescendo de uma forma uniforme. Na graça e no conhecimento. Nas minhas experiências. Eu não fico com as experiências dos outros. Orei por mim. Ora por mim. Ora por mim. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. A gente tem que ter realmente. A gente vai dividir. A gente vai orar por pessoas. Mas você precisa aprender que você precisa ser cristão em Deus. Aqui nós nos reunimos para nós ouvirmos a palavra. Sermos instruídos na palavra. Crescer no conhecimento. Agora a graça é o que você coloca em prática no seu dia a dia. Na hora que vier uma luta, é a hora que você ouviu, que você fala assim, agora eu vou pôr em prática aquilo que eu aprendi na semana passada, no mês passado, no ano passado, ou ontem, ou que eu li, ou que eu estudei, é agora que eu vou pôr. E quando você coloca em prática, você está exercendo um crescimento simultâneo, no conhecimento e na graça. E Deus vai te dando graça, porque se você estava obedecendo a voz de Deus, Ele vai te dar graça para você crescer de forma simultânea. É interessante que o crente menino, ora estão com o fogo de Deus, né, do Espírito, ora estão espiritualmente gelados e frios. Um dia está alegre, se puder ele leva você até nas costas. No dia seguinte ele quer te matar. Imagine se Jesus cuidasse de nós ou fosse dessa forma. Há momentos em que eles falam até línguas, profetizam a vitória. Porém, há momentos em que estão deprimidos e desanimados. São crentes atraídos pelo misticismo, pelo movimento profético, pelo ato profético. O maior ato profético é a Bíblia. As pessoas estão preocupadas em receber uma revelação direta de um profeta, que todos os dons eles são de Deus, mas estão mais vinculados a receber uma palavra profética, e ele vai fazer segundo aquilo que o profeta disse. Mas ele não entende que aquela profecia que foi entregue para ele, já foi registrada e já foi falado a respeito dele. E ele fica aguardando que alguém possa falar com ele. Deus já falou, Deus já registrou, Deus já revelou a sua palavra. É através da Bíblia que Deus vai te orientar no seu dia a dia. Tem pessoas que não vão ouvir a profecia, então vão viver a vida inteira menino. Tem pessoas que não vão ter um momento de ouvir aquilo que está sendo ministrado, até porque tem pessoas que só ouvem aquilo que traz para ele prazer. É igual criança, gente, menino. Quando fala de menino, o que o menino faz? O menino ele traz alegria. Só que ele não tem uma base para ter responsabilidade. Você pode dar um carro para uma criança? Por quê? Não tem responsabilidade. Então existem coisas que não têm responsabilidade. Então tem pessoas que não têm responsabilidade com as coisas de Deus. Vou falar tudo, gente. Fala comigo. Eu não estou vendo o seu rosto. Está todo mundo de máscara, eu não estou vendo o seu rosto. Dá um sorriso, deixa eu ver. São os crentes que gostam de misticismo. Crente místico. É o crente menino. Se não acontecer qualquer movimento, para ele não está bom. Ou ele acha que aquilo não está acontecendo. Crente menino tem que ver festa. Crente menino gosta de festa. Você nunca vai ver Jesus pulando. Não é que é errado. Porque Davi, cheio do Espírito Santo, pulou. Estou falando do menino. Que ele não tem equilíbrio. Que ele é uma criança na fé, no conhecimento da palavra. Uma criança é levada por qualquer pessoa. Se der uma bala para uma criança, você leva para onde você quer essa criança.
Ele não tem noção de que aquilo pode ser um atrativo para levar ele para a morte. Então ele ouve qualquer tipo de ensino. Ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ele não tem capacidade de entender o que está sendo falado, se é de Deus ou se não é. Então o objetivo maior de nós podermos ministrar a palavra é que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Para mim seria muito prático manter vocês que estão conosco ignorantes na palavra, que seria mais fácil manipulá-los. Mas o meu objetivo, o nosso objetivo de todo o ministério não é manipulá-los, é conduzi-los ao céu. E pelo caminho que eu vim, que me trouxe até onde eu estou, eu quero que todos vocês possam trilhar, porque vai dar certo, tenho certeza. E vai te conduzir ao céu, porque nós não temos vergonha de falar qualquer coisa que está escrito na Bíblia, porque ela é a revelação maior, ela é a palavra. Se fala algo que não vem do meu agrado, mas se é a Bíblia, eu vou ouvir, eu vou me acatar, eu vou receber, eu vou deixar que Deus molde o meu caráter, porque eu não quero mais o meu caráter, eu quero o caráter de Cristo. Só quem quer o caráter de Cristo faz barulho para Jesus. A gente ouve algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, falam assim, não, mas isso aqui é ato profético. Ato profético é viver a Bíblia. Não precisa mais. O sal que foi jogado na água, na época de Eliseu, foi na época de Eliseu. O pedaço de toco que foi jogado na água de Mara, que era amarga, foi na época de Moisés. A haste levantada, que era uma serpente de cobre enrolada sobre ela, e todo mundo que era picado por uma serpente no deserto, que levantando os olhos, olhando para a haste, era curado instantaneamente, isso ficou no deserto. Não serve para nós, porque tudo isso que eu falei é tipologia de Cristo. É Ele. Ele é o toco, Ele é o sal, Ele é aquele que vai trazer e transformar a nossa vida. É tudo direcionando a Ele. E quando Ele chega, Ele não usa nada disso. Jesus não jogou sal na tumba. Jesus não jogou galho de arruda em lugar nenhum. Ele não pegou um pedaço de osso e disse isso aqui. Não, não. Ele usou somente o que existia. Ele transformou água em vinho. Isso Ele fez. Ele transformou a Páscoa em ceia. Isso Ele fez. Ele arrancou alguém da tumba. Isso Ele fez. Fez paralítico andar. É isso que nós queremos ouvir hoje. Paralítico andar. Os crentes meninos atraem mestres que manipulam. Eu vou ler um texto, quero que você acompanhe comigo. Abra aí. Nós lemos 2 Pedro, foi isso? Capítulo 3. Olha o versículo de número 16. 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, Pedro está falando de Paulo. Falando disto, Paulo falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender na palavra, que os indoutos, aqueles que não têm capacidade de entender, os indoutos e inconstantes, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Se aqueles que torcem, por quê? O que a criança quer ouvir? O que essas pessoas querem ouvir? Eles querem ouvir vitória. Eles querem ouvir que eles vão receber algo. Então forma-se crianças que só gostam de ouvir isso. E infelizmente Pedro está dizendo que existem ministrações, palavras que são difíceis de compreender. Então, se nós temos capacidade de compreender através de instruções, então seria importante que a gente não deixasse nos perder por aquilo que a gente não sabe. Eu não sei, pastor, eu não conheço a Bíblia, eu tenho vontade de aprender. Então, quando a gente tem vontade de aprender, a gente se esforça para isso.
para ler a Bíblia. Quem tem Bíblia? Deixa eu ver. Quem tem Bíblia? Quem não? Deixa eu perguntar. Quem não tem Bíblia? Não tem. Todos têm? Então você tem acesso à palavra. Você tem acesso à vida. Você tem acesso à cura. Você tem acesso aos milagres, que não estão guardados e registrados somente num livro, porque esse não é um livro qualquer. Essa é a própria boca de Deus se revelando a cada momento. Quando nós abrimos a boca para falar, é milagre já se manifestando para aqueles que estão ouvindo a revelação. Ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio dele. Fazendo o quê? Só estou no meio deles, só estou presente. Não, Jesus ele se manifesta para fazer algo. Ele nunca vai se manifestar para não fazer algo. Você vai observar em todas as escrituras, aonde ele entrava, ele realizava algo. Se ele entrava na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Se ele entrou na casa de Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo. Se ele foi na tumba aonde Lázaro estava, ele disse: sai para fora. Jesus, quando está presente, ele vem para agir. Ele vem para agir sobre a nossa vida. Eu tenho que tomar posse de todas as palavras da Bíblia, mas ninguém fala isso. Fala assim: olha, Deus tem promessa para você na palavra. Ok, mas tem que dizer que na palavra também tem exortação, que na palavra também tem instrução, que na palavra também tem repreensão, que na palavra também tem juízos, tem ordenanças, tem mandamentos, tem obediência. Mas não, vamos criar meninos, vamos instruir meninos. Porque menino, se você gritar mais alto, ele fica quieto. Se você pressionar ele fica calado. Então é melhor ter uma igreja menina, sem instrução, dizendo só o que tem que dizer, para que eles possam se tornarem sempre fracos e eu me manipule sobre ele. Então nós definimos que nós não vamos ser uma igreja menina. Nós vamos aprender na palavra, a instrução. O que Pedro disse: você vai crescer na graça e no conhecimento. E se Deus tem nesta noite um conhecimento a te revelar, Ele já está pronto para te dizer: eu quero me revelar através do conhecimento da palavra ao seu coração. No tempo de Paulo, já existiam os falsos mestres. Gente, há 2000 anos atrás. Imagine agora. Jesus entra falando através de João em Apocalipse, repreendendo todas as igrejas, que ela tinha defeitos. Imagine se Deus hoje fosse escrever os defeitos das igrejas de hoje. Tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. Então a Bíblia é a melhor forma para Deus dizer: eu tenho algo contra ti, mas se você mudar, você já tem a minha bênção sobre a sua vida. E é interessante observar que na época de Paulo já existiam muitos falsos mestres, que pervertiam a palavra, que mudavam a palavra, que transformavam a palavra que era algo de exortação, mas trazia ela como se fosse algo para poder adoçar a vida de alguns crentes, principalmente se ele for dizimista alto. E nós decidimos que nós vamos ministrar a Bíblia, a palavra, não importa qual seja a condição de poder aquisitivo que você tem, se é ou não, se tem poder alto ou baixo. Aqui é o lugar de nós instruirmos pessoas. Se eu quiser aprender sobre qualquer tipo de matéria, eu faço uma faculdade. Se eu quiser ouvir qualquer tipo de assunto, se eu quiser ouvir política, é em outro lugar. Então quem vem para a igreja, vem para ouvir o quê? Bíblia. É a palavra, é ela que vai ser falada. Não vamos escolher, isso aqui eu não falo, isso aqui também não falo, esse eu não posso falar, aqui esse eu não posso falar, porque tem crente lá que não pode ouvir. Ei, nós estamos no reino, somos nós que dependemos dele, não é ele que depende de nós.
Eu dependo dele. Então se eu estou errado, eu vou ser confrontado com a palavra. E se eu estou sendo confrontado, é porque ele me ama. Ele não quer que eu me perca, ele quer que eu me salve. Então se você está ouvindo nesta noite, saiba que vai ser salvação para a tua vida. Se você é um crente menino, comece a amadurecer, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a glória agora e na eternidade. Como que nós conseguimos identificar um falso mestre? Quando ele não prega tudo na Bíblia. Isso aqui eu não posso dizer falso mestre, porque se eu não sou fiel a Deus, eu não serei fiel a vocês. Você conhece a fidelidade do homem pelo seu modo de portar. E depois que você costuma ouvir o que a Bíblia tem para a sua vida, você começa a tomar posse do que a Bíblia tem para você tomar posse. Por isso tem crente que não recebe vitória. Porque Deus não vai dar nada para pessoas, para crentes que são meninos. Existem coisas que Ele não pode dar. Eu queria que vocês ouvissem comigo, por favor, esses cristãos que gostam de misticismo. O que é misticismo, pastor? Tudo é ato profético. Não, porque isso aqui é um ato profético. Viva a Bíblia que você vai ter um ato profético. Se Deus se manifestar com poder, com profecia, amém, é bíblico. Isso faz parte. Agora, ser manipulado, ficar firmado sobre profecia. Eu vou em tal lugar porque ele tem um profeta. Vou em tal lugar porque ali no monte tem um profeta. Eu vou em tal lugar porque você tem que ficar fincado na palavra, na Bíblia. E você pode se perder, porque existem pessoas que manipulam. Duvido manipular a Bíblia. E se porventura alguém aqui manipular, você pode ter certeza que eu estou aqui para poder dizer. Não. Então seria importante que a gente pudesse entender. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 29. Enquanto você abre, o crente, o falso mestre é aquele que escolhe temas para ministrar, que vai abençoar e nunca exortar e nunca confrontar. Eu não tenho que ser confrontado uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos. Eu tenho que ser confrontado toda vez que eu ler a Bíblia. Porque se for para viver do jeito que é, não precisa ler a Bíblia. Continue. Agora, se a Bíblia foi escrita, porque existem muitas falhas que nós precisamos aprender e retirar de nós. Até porque a nossa forma, ela já veio com defeito. Nós já nascemos de Adão e Eva. Já viemos ao mundo com defeito. E Deus simplesmente quer nos instruir a como consertar os defeitos da nossa vida. Deuteronômio 29. Deus não manifesta, ele tem desejo de se revelar. Misticismo é tudo que é oculto. Tudo tem que ser floreado. Calma, tem que ser 5. Calma, tem que ser 8. Calma, tem que ser 12. Por quê? Porque a Bíblia diz, não, peraí. A numerologia bíblica, ela é importante. Eu vi uma pessoa dizendo que ela foi um dia numa igreja, que pegaram ossos de... Acho que eu até comentei com muitos por vocês. Pegaram ossos de vaca, né? E fizeram um ato profético. Iam ser o tema de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. E colocaram os ossos no meio da igreja para os irmãos passarem pelo meio. Declarando que os ossos da sua vida, tudo aquilo que estava errado, ia ressuscitar. Eu não perguntei nem qual era essa igreja, para a pessoa que comentou. Mas a gente fica observando que tem pessoas que ficam tirando a ação, tirando Jesus de cena e colocando uma outra coisa que não tem nada a ver com ele. Tudo da Bíblia é tipologia de Cristo. Você vai ver Jesus ensinando e orando.
você não vai ver Jesus fazendo outra coisa, a não ser ensinar e orar. Ensinando em palavras, em atitudes. Ensinando e provando em prática. Ele vai dizer assim: eu posso te curar da sua alma. Perdoados estão os teus pecados. E criticaram: quem é ele para perdoar pecados? Ele disse: olha, eu vou mostrar para você o que é mais fácil, dizer isso ou mandar um paralítico levantar. Disseram: paralítico levantar. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou te fazer a parte mais difícil. Paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para tua casa. E diz a Bíblia que o homem se levantou. Não, eu vou se levantar até que todo mundo glorifique a Deus. Pelo amor de Deus. Esse homem poderia ser o seu parente, seu pai. Ele se levantou, pegou a cama e foi embora. Eu não vi, eu não estava lá. Mas pela palavra eu estou olhando para aqueles que disseram: quem é você? Eu estou olhando para ele agora. Por favor, continue falando. Cadê a porta da saída? É assim que Jesus responde. Nós somos crentes, gente. Nós não somos. Que privilégio sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio. Não é qualquer um que pode ser chamado filho de Deus, mas todos quanto receberem, eu lhe darei o direito de serem feitos filhos de Deus. Que privilégio. Não poderíamos saber isso se não tivesse escrito. Porque existem duas formas de Deus se expressar e de aprendermos, melhor dizendo. É pela forma oral, pela forma escrita. Como a oral podia chegar uma mensagem bem distorcida. Lembra daquela mensagem sem fio lá do telefone sem fio? No final chega tudo distorcido. Então, para Deus evitar de que passasse de pai para filho, só ficasse nisso, Deus disse: eu vou escrever, porque ninguém vai mudar o que está escrito, e vou declarar que tudo que está escrito vai se cumprir. Vou deixar registrado: passarão os céus e passarão a terra, mas essas palavras não hão de passar. Então, se tem poder nessa palavra, por que não ler? Eu vou dizer de novo: se tem poder nessa palavra, por que não lemos? Por que não alimentamos? Por que não nos debruçamos sobre ela? Pastor, porque é difícil. Então paga para alguém te ensinar. Homens morreram para que essa palavra chegasse até nós. Pessoas foram lançadas na cova dos leões para que essa palavra chegasse a nós. Homens foram mortos, incendiados em praça pública para acender a cidade, para que tivesse luz na cidade. Jogaram os cristãos no meio de praça e tocaram fogo, porque eram homens que defendiam essa palavra. Então, quem ama essa palavra não será confundido. Quem ama essa palavra nunca será confundido. Você pode não entender agora, mas se você se colocar no desejo de aprender, a sabedoria que Deus tem vem do alto e te revela. Prova para mim, pastor. Provo na Bíblia. José. Vou te dar um sonho, José. 2 sonhos. Sonho das estrelas e sonho do molho. Quando ele chega no cárcere, para poder pular e chegar lá rápido lá na história final, que Faraó manda chamá-lo. Ele disse: se tu tivesse o sonho, quem revelou? Quem revelou o sonho de José? Quem revelou para José o sonho de Faraó? Melhor dizendo, Faraó teve um sonho e Faraó não sabia qual era
a interpretação ou o sonho. Mandaram chamar alguém que tinha essa capacidade. E quem deu essa capacidade para José? Deus te dá também. E ele chegou lá e falou: se tivesse um sonho, tivesse dois, melhor dizendo, os dois são os mesmos. 7 tempos de vaca gorda e 7 tempos de vaca magra. Ele podia dizer só isso. Mas ele disse assim: olha, te dou um conselho. Coloque alguém para juntar sementes durante 7 anos de vaca gorda, para que possa se alimentar durante os outros períodos de 7 tempos de vaca magra. Cobre quem vier buscar, venda a semente, troque por animais. Quando o faraó ouviu isso, falou assim: peraí, você não trouxe só a revelação dos sonhos, alguém te explicou. Ah, meu Deus do céu, fala comigo. Alguém te explicou o que vai acontecer. Eu leio, mas não entendo. Se você ler, ele vai revelar. Eu vou dizer de novo, ele vai revelar. Pode ser que você não entenda agora, mas ele vai revelar. Ele está esperando você crescer, amadurecer no conhecimento. Ame a palavra, ame a Bíblia. Diz a Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Nessa palavra tem libertação, gente. Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Para nós. Quem mais, Senhor? Para os nossos filhos. Até quando? Para sempre. Para quê? Para cumprirmos todas as palavras que estão escritas nesta lei. Deus não vai te revelar o que você não precisa saber. Quantos cabelos tem na minha cabeça? Para quê? O que vai adiantar? Ele vai revelar o que vai te levar para o céu. Porque não pode existir um Deus que escreva uma palavra e não revele, a fim de levar você até o lugar onde Ele quer que você vá. Não escrevi, eu sou difícil, eu não quero que ninguém entenda, eu não quero que ninguém compreenda, eu não quero que ninguém saiba. É que nós não estamos crescendo de forma uníssona, de uma forma que venha graça e conhecimento. Comece a colocar o que você sabe em prática, o que você sabe entender. Porque se você colocar o que você entende em prática, Deus vai mostrar para você o que você não entende, para que você possa fazer o que você não entende em prática. Vou falar de novo, tá bom? Se você fizer as coisas simples, que é coerente, Ele vai dizer assim: vou te revelar as mais difíceis. Porque se é simples, você não faz, não adianta revelar o mais difícil, porque você não vai fazer. Mas se você fizer as mínimas coisas, eu te revelarei as grandes, as grandes, as grandes, as grandes, para que você possa cumprir. Crentes meninos recebem com indiferença a palavra de Deus de confronto. Mas fala para ele assim: levanta a mão para receber vitória. Ah, ele está pronto. Ele está pronto, ele faz na hora. Ele põe em prática na hora. Se tu levantar a mão agora, Deus vai te dar um sinal. Na hora ele faz. Mas se for no confronto, ele não faz. Esse é o crente menino. Eu quero falar tudo. Aproveite para ir embora se quiser. Não? Tem gente pensando, fecha a porta. 2. Crente carnal. Crente menino é aquele que conhece e que cresce na graça,
mas não cresce no conhecimento. O crente carnal é o contrário. Ele cresce no conhecimento, mas é sem graça. O que significa sem graça? Ele não põe em prática. O crente carnal, o crente menino, é aquele que gosta de ver o movimento. O crente carnal já critica o movimento. Coisa de menino, tem necessidade de fazer isso aí. É aquele que não acredita muito nas coisas espirituais, porque elas não fazem parte da sua vida. Ele tem o intelecto, ele é inteligente, conhece Bíblia, fez curso teológico, fez MBA, fez pós, estudou em vários lugares. Mas quando ele fala, ele não atrai pessoas. Porque na verdade, o atrair pessoas é quando você faz, quando você conhece e põe em prática no seu dia a dia. Porque a parte fácil, ou melhor, a parte nítida é o conhecimento. Agora a parte que eu não sei se ele conhece, mas ele pratica, porque eu não vejo o dia a dia, Deus está vendo. Vou falar de novo. O conhecimento eu sei, ele tem um diploma, ele tem um anel, ele recebeu, foi instruído. Agora se ele coloca em prática no dia a dia, eu não sei. Eu não vivo com ele com 24 horas, com ela 24 horas, então eu não sei. Mas aquele que vive sabe. Então se ele conhece Bíblia, mas não vive a Bíblia no seu dia a dia, Deus está olhando e não dá graça para ele. Vou falar de novo. O que faz você crescer na graça e no conhecimento é você colocar em prática o que você aprende. Se você não coloca em prática o que você aprende, você não tem graça. É sem graça. E eu ler um texto, mas vocês estão tudo com esse semblante pra gente, a gente fica até difícil de falar. Posso ler um texto? Então vamos ler os crentes carnais na Bíblia, Mateus 23. Mateus capítulo 23. Olha quem são os top da época. Fábio gosta de falar top, né, Fábio? Benção. Olha os top da época. Não que o falar top hoje é coisa, estou falando do que seria o nível top. Olha o versículo 1. Leia comigo aí, por favor, acompanhe comigo. Mateus 23, 1. Então falou Jesus. Quem falou? Então você vai ouvir quem? Falou para quem? Para a multidão. E também falou aos seus discípulos. Então não foi qualquer um que falou, foi Jesus. Quando ele fala, a gente tem que parar e atentar. Se fosse eu, eu não ia tentar. Mas Jesus, quem falou? Jesus. Então se falou, está falado. Então eu só vou transpassar o que Jesus falou. Se tem algum problema comigo, não tenha mais. Estou falando que foi Jesus que disse. Não, o Senhor falou, você não podia ter falado. Então se tu falar, olha, eu vou aí. Versículo 2. Jesus disse: na cadeira de Moisés, ou seja, aqueles que ensinam, os líderes, os top, na cadeira dos top, estão assentados os escribas e fariseus. Sabe quem é escriba? Quem escreve. É escritor da Bíblia. Conhece? Conhece? Os escribas conhecem a Bíblia? Fala comigo, meu Deus. Os escribas conhecem? E os fariseus estão ali, participando. Não é leigo, não é crente menino. São pessoas que conhecem a Bíblia. Olha o 3. Observai, pois, e praticai tudo o que ele vos disser, o que eles vos ensinam. O conhecimento que eles têm. Pratique tudo o que eles vos disserem, o que eles vos ensinam. Eles têm conhecimento bíblico. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque o que eles dizem
eles não praticam. Então eu chamaria o crente carnal de crente escriba. Conhece Bíblia. Tenho 2, 3 canudos. Estudei. Mas parece que você não vive. Quem caiga na graça de Deus, meia dúzia de palavras ele já arrebata a pessoa. Pode não gostar do seu cabelo, do jeito que você veste, mas ele tem que dizer, danadinho. Quando ele abre a boca para cantar, ou para louvar, ou para pregar, ou instrumento, ou quando ele fala, quando conversa, gente, o meu coração arde. Eu quero ficar ali ouvindo. Fala mais, eu quero aprender, fala mais. Nossa, eu tenho algo, olha, já foi, já acabou, não dá para dizer mais. Mas quem não tem graça não vê a hora de acabar. Gente, não vê a hora de acabar. Ai, gente, mas lá me começa a dar uma agonia, um negócio assim, eu subindo aqui, vai me apertando. A graça é porque você quer viver. Porque instruir não é só ensinar com conhecimento teológico, é na prática. Pastor, mas eu não vejo. Mas você sente. Você não vive com a pessoa 24 horas, mas você sente que existe uma graça sobre ele, sobre ela, existe algo que envolve, que a presença de Deus se manifesta, a gente percebe que existe algo sobrenatural acontecendo nessa comunhão em que ele e ela têm com Deus. E tem pessoas que não entendem isso. Jesus disse, olha, ouça, mas não olhe para eles. Sejam instruídos, mas não façam o que eles fazem, porque não existe conformidade. Eles falam, mas eles não vivem o que eles estão falando. Então não tem graça. Eu não manifesto a minha graça sobre ele. Por isso que é importante a gente ser cristão em todos os dias da nossa vida. Para quando você abrir a boca, o fogo que não é seu, a graça que não é sua, mas que Deus vai dando. Eu te dou graça, meu filho, para falar com o leão, e você vai domar leão. Se o teu marido é um leão, você vai domar ele. Vai, pode deixar. É só você deixar a palavra mover no teu interior. Porque quando você abrir a boca, você vai trazer a revelação do céu ao seu coração. E ele vai sentir o toque de uma transformação através da palavra que você abre e fala. Os crentes carnais só visualizam o que a Bíblia diz, mas eles nunca provam das bênçãos que a Bíblia diz. Vou dizer de novo. Os crentes carnais visualizam o que a Bíblia diz, mas não conseguem receber as bênçãos que a Bíblia diz. Por quê? Porque eles conhecem, mas não fazem parte. Por que não faz parte? Porque não vivem. Quem não vive da Bíblia não pode receber as bênçãos da Bíblia. Não entenderam? Vou falar de novo. Quem vive só de leitura, então se alimente só com leitura. Mas se você lê e pratica, então recebe a prática do milagre que está escrito aqui na sua vida, porque você pratica. Quem não pratica daquilo que conhece na Bíblia, quem não pratica daquilo que conhece na Bíblia, não pode receber os benefícios da Bíblia por quem pratica. Se eu sei que a frase é difícil, não quero que você entenda. Quem não pratica daquilo que a Bíblia fala, quem não põe em prática, você não pode receber o benefício. Porque o benefício não é só o conhecimento, gente. O benefício não é o conhecimento, é a prática do conhecimento. Só que Deus, para fazer com que você faça a prática, Ele tem que levar você a entender por que está fazendo. Pratica isso. Não sou robô. Me fez de livre-arbítrio. Então Deus primeiro revela o conhecimento.
E você, naquele pequeno conhecimento que você recebeu, você já colocou em prática, então você já cresceu. E na graça. E Deus vai dizer assim: rapaz, ele está querendo viver mesmo que ele está querendo viver a palavra. Eu vou dar graça para ele. Eu vou dar graça para ele vencer essa luta. Vou falar de novo. Eu vou dar graça. Toma um pouquinho da minha graça. Toma um pouquinho. Só para você vencer. Para você mostrar que vale a pena ouvir e praticar. Toma a minha graça. E daqui a pouco você consegue vencer. Guarde isso. Conhecimento sem prática te deixa sem graça. Dá assim uma olhada assim de leve pro auditório. Sim, olha para trás e vê que se tem alguém que sem graça. Vê se alguém realmente não está entendendo ou está fingindo que não está escutando. Não é comigo. Eu não estou nessas duas, pastor. Eu tenho muito conhecimento, tenho muita graça. Que bênção. Todos nós estamos no processo. Pastor, até hoje eu percebi, eu sou sem graça. Eu conheço, mas não ponho em prática. Então comece a colocar em prática que você deixará de ser sem graça. Pastor, eu tenho graça. Eu gosto do reteté, do barulho, do negócio, do fogo. Eu amo isso aí. Mas será que eu estou fazendo certo? Então vai conhecer Bíblia. E aí você vai fazer de forma consciente o que Deus estabelece, para que você não seja levado toda hora por vento de pessoas. Aqui está sem graça, porque aqui não tem reteté, então eu vou ali. Ali acabou o reteté, o fogo estava lá, mas daqui a pouco parou. Aquela irmã de fogo que estava lá foi embora, também estou indo embora. E você vive um crente menino. Eu acho que vocês não estão conseguindo assim aguentar o que eu estou falando. Eu não vejo assim a boca de vocês. Também tudo de máscara, né? Vai fazer o quê? Agora dá pra você morder os lábios assim, ó. Com raiva, né? Agora você tá. Ou então fazer assim, ó. Agora dá, que ninguém tá vendo nada, né? O crente que tem conhecimento, o crente carnal, que tem conhecimento, mas não tem graça, Jesus vai chamar a atenção dele num texto. Quer ver? Vamos para Apocalipse. Abre Apocalipse. O capítulo de número 2. O crente carnal nunca deixa o Espírito agir. Porque ele é um crente que tem conhecimento. Ou parece ter conhecimento, mas ele não deixa a ação, porque ele nunca praticou na vida. Então quando Deus se manifesta, ele não consegue sentir, porque não é a prática de estilo de vida. Ele mede. A mensagem de hoje foi melhor do que a de ontem. A de hoje também é fraca. Se tiver muito conhecimento, fala assim, hoje ele não usou muito bem a hermenêutica. A homilética dele não está legal, ele está gritando demais. É aquele que gosta de medir você em todos os sentidos. Esse é o crente carnal. Conhece muito tempo na igreja, mas ele não consegue sentir o Deus que age há muito tempo na igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 25. Olha só o que diz o texto. Você conhece o texto? Eu falei 2? Eu falei 2, 25? Eu quero falar sobre volta ao primeiro amor. Eu acho que é aqui no 5, desculpa. Então eu bati errado. É 2 e 5, não 2 e 25. 2 e 5. É o mesmo capítulo de Apocalipse, porém, ao invés de ser o versículo 25, é o versículo 5. Olha o que diz o texto. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, você perdeu a graça. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste da graça, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras que você deixou de praticar, porque acabou a graça.
Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Primeira coisa, vamos falar os verbos. Crente carnal, o que ele tem que fazer? Lembrar. Crente carnal não lembra. Crente carnal só acusa. Ele nunca lembra que ele errou. Porque ele conhece muito a Bíblia. Então ele não sente o Espírito falando com ele para que ele possa consertar algumas coisas. Então ele não tem o sentimento espiritual, ele não tem a graça, ele não tem a presença que Deus fala com ele. A segunda coisa, arrepende-te. Crente carnal tem que arrepender. E deixou de praticar obras. Percebeu? Tinha conhecimento, mas parou de agir com o conhecimento que tinha, deixando as primeiras obras. Tem gente querendo fazer outras obras e não fez a primeira ainda. Vou falar de novo, hein? Não fez a primeira, mas a que dá início ao alicerce, que é o amor, e quer fazer outra. Ele fala, não, pode parar. Volta lá e faz primeiro aquela lá. Você não lembra disso, né? Você não lembra, né? Porque eu sei, quem tem conhecimento só lembra do que quer. Só estuda o que gosta. Ele fala, lembra-te, primeiro verbo. Segundo verbo, arrepende-te. E sabe qual é o terceiro? Pratica. Estou provando. Conhece muito, mas não pratica. Conhece muito, mas não põe em prática. Então não tem graça. Então Deus é contra ele. Não vou te dar graça. Não vou. Porque você não vive o que você fala. E eu não vou dar lenha, não vou dar linha para você continuar se você está errado. Eu não vou ser conivente com o teu erro. Você gastou dinheiro fazendo curso. Você gastou dinheiro comprando Bíblia, fazendo isso. Ok, que bom. Mas você não põe em prática. E por essa razão, eu não posso ser conivente com a sua postura. Então eu tenho algo contra ti. Se você se lembrar de que você não é o que você diz que é, se você se arrepender, porque você humilhou muita gente por causa do teu conhecimento, e 3, se você praticar o que você fala, aí sim a minha graça vai vir sobre a sua vida. O que fez Paulo vencer foi a graça de Deus. A minha graça te basta. Paulo tinha conhecimento? Fala comigo, porque o pessoal de casa tem que ouvir. Paulo tinha conhecimento? Mas não praticava. Ele disse, ele vai sentir o que é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele perseguiu a igreja. E agora sentirá a perseguição. E ele vai começar a praticar. E quando ele começou a praticar o que a Bíblia deveria, ele sentiu um espinho. Por quê? Porque devido ao seu conhecimento, devido à sua condição de ter ido até o terceiro céu, e das revelações que ele recebeu, ele se ia se engrandecer, porque quem conhece muito, se engrandece. Deus disse assim, eu vou cumprir na sua vida, aquilo que, colocar na sua vida aquilo em prática, tá bom? Então a prática do evangelho é isso. É dor na carne. É matar a sua carne todo dia. É espetar ela todo dia. É afligir ela todo dia. É colocar ela no pó todo dia. E ele vai perguntar para Deus, Senhor, arranca de mim. Eu não posso. Porque senão eu não sou conivente. A minha palavra não vai se cumprir. Por quê? É que você conhece muito. Você é fariseu. Você é um homem que estudou nos pés de Gamaliel. Você veio até o terceiro céu. Houve revelações para você. Só que se eu não colocar na sua vida alguma coisa que equilibre, você se torna um crente carnal. Mas como eu quero você um crente espiritual, eu vou pôr uma prática em você de ser alfinetado todas as vezes. Tudo que você fala, aí vem uma alfinetada. Por quê? Para cumprir na sua vida o que você está pregando.
Quando ele pregava a libertação, ele era preso. Ele pregou libertação para uma mulher, para uma moça que adivinhava. Ela se libertou do demônio de adivinhação. E os senhores dela fez o quê? Quem foram os homens? Foram Paulo e Silas. Então pega eles e enquanto eles pregavam libertação, eles estavam sendo presos. Para quê? Para viver. Para viver. Para viver o que prega. Então quem movimentou os cárceres? Foram os homens? Foram os seus líderes? Foi o seu pastor? Foi o grupo de louvor? Foi alguém da família que estava ali? Não. Quem movimentou é aquele que dá graça. Se eu coloquei o espinho na tua carne, eu vou dar graça para você vencer todos os obstáculos da sua vida. Crentes fracos. Vou agora. Vou falar tudo, hein? Vamos ficar ainda? Meu Deus, coragem. Vocês são que nem eu, coragem. Mesmo que você for embora assim, você vai com o corpo doendo, mas com a alma sarada, com o espírito renovado. Crentes fracos, quem são esses? Os que não têm graça e os que não têm conhecimento. Não tem conhecimento porque não gosta de ler Bíblia. E não tem graça porque não lê Bíblia. Vou falar de novo. Não tem conhecimento porque não lê. E porque não lê, não tem graça. Como que pratica algo que você não sabe que tem que praticar? Primeiro Deus te instrui a aprender. E depois, praticar. Para quê? Para que você cresça na graça e no conhecimento. Mas como você não lê, não tem graça. É o crente fraco. Até ouve, até escuta, mas vamos ler um texto. 1 Coríntios capítulo 8. Olha o versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo. Por quê? A cidade de Coríntios era uma cidade idólatra. Era oferecida os alimentos aos ídolos. E por eles não terem conhecimento, os cristãos não terem conhecimento, continuavam comendo os alimentos que eram oferecidos aos ídolos. Versículo 7, continuando. Coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tudo que você vai fazer, você precisa entender por que está fazendo. Está indo na igreja por quê? Porque estou indo porque eu gosto de ir lá. O texto está dizendo para nós, quando Paulo escreve sobre isso, os crentes fracos eram os crentes que não tinham conhecimento do que estavam comendo. Por quê? Acostumaram a vida inteira a comer essas carnes sacrificadas. Aceitaram a Jesus e continuaram comendo a carne sacrificada. Tem crente que come chouriço. Por quê? Não tem conhecimento, não pode comer sangue. É o crente fraco, é o crente que não sabe o que come. Se está gostoso, estou comendo. Esses alimentos que você não pode. Pastor, eu fui lá, cheguei lá, sabia, eu ganhei um bolo. E sabia que o pessoal lá é do movimento. Oferece e tal, aquela coisa toda. Mas eu fiz uma oração. E purificou o bolo. A Bíblia diz que se você sabe que foi oferecido,
por causa da tua consciência, você não pode comer. Só come o que você não sabe. Como eu não sei o que eu ganhei, e se o que eu ganhei foi sacrificado ou não, aí eu faço oração. O Senhor abençoa quem deu. Pronto. Se tem algum veneno, beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Agora sabe e está comendo. E tem crente assim. Aí por causa da sua mente fraca, ele está contaminado. Então crente fraco sempre se contamina. Por quê? Porque não tem... Você já percebeu pessoas que não têm vitaminas no corpo, não têm os minerais necessários no organismo, não ficam com baixa imunidade? Crente fraco não tem imunidade. E qual é a imunidade que eu estou falando? Do alimento físico? Não, do alimento espiritual. Se você come a palavra, tu come coisa que é sua. É aquela feijoada. É igual um irmão, o pastor usou essa expressão e falou assim, ó, hoje vai ter feijoada. Por quê? Era a forma de explicar que hoje seria um estudo forte. Uma palavra forte na Bíblia. E o rapaz chegou, sentou no culto, sentou lá, daqui a pouco vai ter feijoada hoje. E acabou o culto, todo mundo abraçando, indo embora, acabou, foi embora. E ele esperando, perguntou assim, e aí? Cadê a feijoada? Então o crente tem que entender a linguagem espiritual. E às vezes tem que tomar cuidado com umas versões que a gente fala, né? Ah, o crente tem que colocar o pó, a cara no pó. Imagina o camarada que vende passando de bike em frente à igreja. Acabou? O crente tem que pôr a cara no pó. Às vezes a linguagem assusta. Mas para quem está entendendo, tem certeza que Deus está falando, né? O crente fraco é aquele que, se tirar o violão dele, ele vai embora. Se não cumprimentar ele, o senhor não cumprimentou eu. Eu acho que tem algum problema comigo. Vai embora. O crente fraco é aquele que, infelizmente, ele se escandaliza com atitudes que não deveria sair de um cristão. Mas já que saiu, e eu sou fraco, eu acabo ficando mais fraco, porque um crente não teve discernimento, forma de falar, ou agiu de uma maneira que não deveria agir, ou teve uma atitude que não deveria ter. É cristão. E conforme mais o grau de hierarquia eclesiástica, mais é cobrado. Como se nós não pudéssemos errar. Como se não tivesse erro. Também não estamos justificando os erros. O grande problema é assim, o pastor olhou para mim, eu acenei para ele e não viu. A gente está olhando com os olhos, mas a cabeça está lá na... Mas ele é fraco. Tem que dar atenção para ele. Uma certa feita, uma mulher estava orando, e na oração ela teve uma visão. E essa visão é que ela via um ser de branco entrando na sala e 3 mulheres orando. Uma aqui, outra ali, outra lá. E ela na visão olhando. E o ser de branco foi na primeira, abraçou, pôs a mão na cabeça, ficou um tempinho ali com ela, concordando, conversando, falando com ela. E ela olhando na visão. Aí ele levantou, o ser de branco levantou e foi na segunda. Na segunda ele não colocou assim, não ficou junto com ela. Ele só pôs a mão nela assim, concordou e foi para a terceira. Na terceira ele só olhou e foi embora. Aí ela disse, Jesus ama a primeira, ele odeia a última. Aí o ser de branco aparece na visão e diz, por que me julgas mal? A primeira é aquela que não anda se eu não abraçar. É aquela que não faz nada se eu não estiver ali, grudado, segurando, e levantando, e falando, gesticulando. A segunda
é aquela que ela já sabe o que faz. Eu só concordo e isso é assim mesmo. E a terceira é aquela que eu não preciso mais. Ela já sabe andar de forma correta, sem eu precisar ficar manipulando, manifestando, exortando ou fazendo algo. Aquela que sabe. Então, na visão dela, a atitude de aproximação é a que ele mais gostava. Jesus nem sempre faz isso, eu vou provar na Bíblia. Posso? Não vamos precisar ler não, eu vou provar agora. 3 mortos, quantos? Primeiro morto, filho da viúva de Naim. Quem é o primeiro morto? Segundo morto, ou morta, filha de Jairo. Qual o nome? Terceiro morto, Lázaro. Qual o terceiro? A Bíblia diz que Jesus amava mais Lázaro. Não dos 3. Diz assim, e Cristo amava-o. Quando ele falou assim, onde colocaram? Colocamos ali. Jesus chorou porque Jesus amava. Está no texto. Mas Jesus não ressuscitou a filha de Jairo dizendo, ele ressuscitou porque amava. Ele não ressuscitou o filho da viúva dizendo, Jesus ressuscitou porque ele o amava. Até porque o filho da viúva e a filha de Jairo, possivelmente ele não conhecia fisicamente. Mas Lázaro ele conhecia fisicamente, tinha intimidade com Lázaro. Então ele amava mais Lázaro, mas demorou mais para ressuscitá-lo. A filha de Jairo foi na hora, né? Estava lá. Não. A filha de Jairo foi assim, Senhor, pode ir em casa? A minha filha está quase morrendo. Aí chega alguém, ela já morreu. Aí ele diz, calma, não temas, crê somente, eu estou indo lá na sua casa. Porque Jesus não vai na casa de ninguém e vai dizer assim, nossa, poxa, olha. Não, se ele vai para agir. Jesus não vai na casa de ninguém para fazer fofoca e murmuração. Se ele vai para levantar um morto e para trazer vida de novo para quem está morto. Ele chega lá e ressuscita na hora, no mesmo dia. E o filho da viúva de Naim está entrando. Ele está entrando na cidade e eles estão saindo. E quando ele entra, ele diz, mulher, não chores. Tocou no esquife, disse, mancebo, levanta. E o mancebo. Mas quem ele mais amava demorou 4 dias. Não, se ele me ama, ele tinha que me abraçar. Se ele me ama, ele tinha que me dar, né? Ele tinha que me levar no colo. Não, peraí. Se ele te ama, ele sabe que você vai glorificar o nome dele, mesmo que ele não fale com você. Porque não é no dia que eu quero, no dia que ele quer. É na hora em que ele vai manifestar o seu nome. No segundo dia, quando Lázaro morreu, ele não podia fazê-lo. Melhor, no dia que chamaram Jesus, ele estava doente. Seria uma bênção curar um enfermo. Mas seria muito mais profundo ressuscitar um morto. Então às vezes Jesus deixa você morrer para a glória dele ser maior na sua vida. E não é porque ele não te ama, é porque ele quer manifestar o poder dele muito mais. Ao ponto de arrancar Lázaro depois de 4 dias. Não existe. Senhor, fala a verdade, o Senhor disse que me amava, mas ficou 4 dias. Lázaro, quanto mais tempo eu demoro, maior é o milagre. Porque até 3 dias, todo mundo ia dizer, mas até 3 dias ressuscita. Então eu deixei você até 4º dia, porque sabe de uma coisa, eu queria que você fosse diferente. A sua ressurreição foi diferente da filha de Naim, do filho da viúva e da filha de Jairo, foi diferente. O seu foi totalmente transformador. Você viu hoje na reunião, enquanto eu falava e você do meu lado, quanta gente para ver você? Todos sabiam que você tinha morrido e tinha ficado na tumba 4 dias. E quando vieram para poder ver, você foi a isca. Enquanto você é a isca para trazer os que querem ver, eu sou o anzol que tô. Eu vou pescar todo mundo até que você fale alguma coisa, tá bom? Mais um, Lázaro, mais um, Lázaro, mais um, Lázaro, mais um, Lázaro, mais um.
Enquanto Lázaro era isca para a salvação, para Jesus tirar o peixe do mundo, o filho da viúva não tem nenhuma história além depois disso. A filha de Jairo não tem outra história depois disso. Mas de Lázaro tem. E é claro que no meio daqueles que queriam ver Lázaro, também queriam matá-lo. Aí você prova, aí é provado de que arrancar defunto da tumba não converte ninguém. Então Jesus nem precisava estar lá. Lázaro, fica aí com o pessoal, que eles vão aceitar o meu nome. Fala de mim. Não. Jesus estava junto com Lázaro. Então enquanto Lázaro é a isca, Jesus é aquele que está salvando as vidas do mundo. Então se Deus demora para agir sobre a sua vida, é porque o milagre vai ser maior. Em que sentido? Você vai ser uma isca. Olha para as iscas, assim, dá uma olhadinha, se você é uma isca. Agora tem uma iscas que não atrai nada. Só atrai cascudo, traíra e cobra. Enguia, dá choque ainda. Além de ser cobra, ainda dá. Quer dizer, enguia é como se fosse uma cobra, né? Ainda dá choque. Eu tenho certeza que você não vai ser nenhum desses crentes que nós falamos aqui. Você vai ser o crente forte. E qual é o crente forte? É o crente que ouve e pratica. Abre um texto, Mateus 7. Eu prometo que eu estou encerrando. Meu Deus, me assustei. Jesus. Mateus capítulo 7. Preste bem atenção aí no texto. O versículo de número 24. Todo aquele homem. Melhor, não tem homem aqui, Jesus. Vou voltar, tá bom? Desculpe. Eu falei homem, não tem. Estou voltando. Todo aquele, pois, que escuta, é instruído, que recebe o conhecimento das minhas palavras e as pratica, ele é forte. Por que, Senhor, ele é forte? Porque ele é o homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Porque sobre esta casa vai vir chuva, vai vir rios, vai vir ventos, e vão bater nesta casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Como assim? É que ele ouve e pratica. Quem ouve e pratica, quem cresce na graça e no conhecimento é forte. O vento vem, bum, não cai. O rio bate, ou vem, bum, não cai. A chuva é forte, bum, não cai. Então eu queria que você entendesse, se você ouvir a palavra e colocar em prática, pode vir a luta que for, você nunca vai cair, porque Deus prometeu que os fortes não caem, só quem é forte, aplaude Jesus. Deixa eu continuar a leitura. E aquele que ouve, Senhor, mas ele ouve. Sim, que bom, ele ouve. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, não tem a graça. Só tem o conhecimento do que ouviu, mas como não praticou, eu vou comparar ele a um homem insensato
Ele edifica, porque se ele está recebendo instrução, ele está construindo. Só que infelizmente, não está construindo sobre os meus parâmetros. Está construindo sobre os seus parâmetros. Não é sobre a minha rocha. Não é sobre a minha vontade. É sobre a sua vontade. Porque quem pratica a sua própria vontade, não a minha. Então esse homem não edificou a casa sobre a rocha, mas edificou a sua casa sobre a areia. E os mesmos problemas que vieram sobre aqueles que ouvem e praticam, também vai vir sobre aqueles que ouvem e não praticam. E o que é que vem sobre eles? A chuva, os rios, os ventos, e combatem aquela casa. E diferente da outra, essa cai. E será grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ou seja, a multidão viu graça. Olha, ele ensina como tendo, versículo seguinte: porquanto os ensinava como tendo graça, autoridade, e não como os escribas, que não tinham graça, tinham conhecimento. Então é melhor deixar que esse conhecimento flua aí dentro. Mude o seu caráter. Transforme a sua vida. Eu não quero mais ser o xerife da minha casa. Eu quero ser um exemplo na minha casa. Eu não quero ser mais um comandante no meu lar. Eu quero ser uma pessoa humilde no meu lar. Eu não quero mais destruir. Ou não quero ser mais criticado pelas minhas atitudes. Mas se eu praticar as atitudes que a Bíblia manda, eu tenho respaldo. E se alguém disser, por que faz isso? Porque a Bíblia diz. E aquele que te vê em secreto te recompensará. Porque na cova dos leões, a sua família não estava com Daniel. Na cova dos leões, os seus amigos não estavam. Os seus líderes de Jerusalém não estavam. Os seus mentores, professores, os seus amigos não estavam lá. Porque já que tem graça, vive o que prega. Eu não deixarei você morrer na cova. Eu descerei na cova. E ai daquele leão que quiser te comer, eu fecharei a boca de cada um deles. E diz a Bíblia que ele desceu e fechou a boca dos leões. Porque tinha graça do céu. Quando você tem graça, você atrai os céus para a sua vida. A palavra se torna totalmente diferente. Ela não é mais somente um conhecimento. Existe um mover na palavra. Ela envolve o seu coração. E vem uma palavra rema que diz, olha, Deus falou comigo, Deus mudou a minha vida. O Senhor não sabe o que aquela palavra fez no meu interior naquele dia. O que a Bíblia está fazendo. Então louvado seja Ele, glória seja Ele, seja dada a Ele. Os crentes fortes são aqueles que sabem discernir o corpo de Cristo. Os crentes fracos são aqueles que não sabem. Por isso que há entre vós, disse Paulo, muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque os fortes conseguem. E como que eu sou forte? Porque eu conheço a palavra. Eu deixo que ela saia das escrituras e molde-me por dentro. Eu quero fazer uma limpeza no meu interior, Senhor. Como que eu faço? Não existe algum remédio, uma pílula que eu como? Não. É só comer a Bíblia. Pastor, mas lê toda a Bíblia? Então, lê e o que você lê, coloca em prática. Você aprendeu na sua vida que você tem que ler a Bíblia? Então, se você não lê, você não está pondo em prática.
se você não põe em prática aquilo que você não lê, você não recebe a graça. Porque é difícil estar no reino. Difícil, é guerra. Nós falamos hoje de manhã, na escola de mentoria. Para você que não esteve participando, está lá gravado. Tá bom? Só procurar lá no Tempo da Família, tem lá a mensagem de hoje de manhã. Se você for analisar, difícil você manter a sua vida com Cristo. Porque a sua luta não é contra físico, não é pessoas. Apesar de pessoas às vezes serem usadas, serem instrumentos, a nossa guerra não é contra elas. É por isso que hoje as pessoas, ao invés de resolver o casamento, se separam, porque a briga dela é com o cônjuge. Mal sabe que é o poder espiritual que está trabalhando em relação a isso. E se a Bíblia diz que não pode, não pode, acabou e assunto. Ou eu vou assumir o compromisso de ficar o resto da minha vida sozinho, se eu me separar e ponto. Está na Bíblia isso. Quer pagar? Amém. É um direito. Agora o que eu acho interessante é que na Bíblia existem muitas coisas, entre as quais mudaram reinos. Está em Hebreus. Apagaram o fogo. Homens venceram o fio da espada. E Paulo aprendeu na sua vida a viver de todas as formas. É interessante que ele vai dizer que ele aprendeu a viver de todas as formas. Então, para me encerrar, 5 pontos fortes na vida de um crente forte. Primeiro, eles resistem os ataques, conforme nós lemos em 7:24. Vem chuva e ele não cai. Vem vento e ele não cai. Vem rios e ele não cai. Mas do lado tem um que não fez a sua casa igual, que não praticou. E infelizmente ele vê a casa do seu vizinho desmoronando. E se ele não tiver confiança em Cristo, ou não continuar sendo um cristão forte, ele vai simplesmente julgar, também não ler. Mas a segunda coisa de um crente forte é suportar as fraquezas dos fracos. Lembra do Sirineu? Jesus não pôde levar a cruz. Ele tomou a cruz de Cristo e levou. Ele disse, a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Então, assim como Deus teve compaixão de nos formar e deu tempo, porque para mudar nós é difícil. Vou olhar para todos vocês, porque vou encarar mesmo. Nos mudar é difícil e demora. Mas quando você vê alguém no mesmo processo seu, você não tem paciência. Olha, Deus me mudou. Vai mudar você também. Pastor, mas eu já caí 3 vezes. Vai cair quantas vezes tiver de cair. Mas todas as vezes que você quiser, vai ter uma mão estendida para você. E é claro que é Deus que vai fazer isso. Até o dia que ele acha que aquilo que está fazendo já não é mais, já virou uma prática. Já não é um deslize. Então, se você quer ser transformado, aprenda. Você vai cair e vai se levantar. Vai cair, vai se levantar. Vai cair, eu vou te chamar a atenção, mas aprenda a ser confrontado. Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu nunca vi tanta falta de fé. Vai levar na canela. Mas seja humilde. Realmente eu errei. Estou sendo chamado a atenção porque existe um resgate. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te ajudando. Terceira, eu não vou ler os textos, tá bom? Mas está tudo aqui os textos, eu não quero que você leia, porque nós estamos já encerrando. Terceiro, não buscam os seus próprios interesses. Os crentes fortes. Olha, eu vou tirar você. Amém, pastor. Vou pôr falando tal. Nossa, mas aquilo é mais fraco que eu. Amém. O crente forte, ele não se preocupa em estar em lugar de evidência. Ele sabe que muitas vezes o lugar de evidência não é as pessoas, é Deus. Porque se Deus me colocar debaixo da terra para segurar a casa, ninguém vai me ver. Mas aquele que tem poder para me ver, vai dizer, eu te coloquei aí, e é por causa de você que essa estrutura está de pé.
Quarto, sabe viver em qualquer situação. Vou dar um exemplo. Paulo disse, esse eu quero ler. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. O texto diz: sei estar abatido. É um crente forte. E sei também ter abundância. Oh, crente forte. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas uma coisa eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual foi a resposta de Jó? Não vou ler. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar na terra. Crente forte. Eu quero ler outro texto com vocês. Abacuque 3. Crente forte. Crente que foi treinado para não desistir da guerra. Que foi treinado para não deixar um soldado ferido no chão. Que não importa qual seja a dificuldade, ele vai pegar esse soldado ferido e vai colocar na mão daqueles que podem cuidar dele. Abacuque 3. Olha o crente forte. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, meu Deus, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, meu Deus, deixa eu adorar. Todavia, Senhor, eu me alegrarei. Mas vai se alegrar para não ter vaca, para não ter alimento? Eu vou me alegrar porque eu estou me alegrando no Senhor. Eu não estou alegre com as coisas, eu estou feliz com Deus. Porque existe motivo para as coisas te entristecer. Você vai encontrar inúmeros momentos ou condições. Estou triste porque não estou empregado. Estou triste porque não comi um filé mignon hoje. Estou triste porque eu tive um problema com a minha família. Estou triste porque meu carro bateu. Você vai ter inúmeros motivos, mas em Deus você nunca vai achar um motivo para dizer: estou triste com Deus. Não, Ele é aquele que traz alegria nas horas das suas tristezas, o consolo quando você precisa para ser consolado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés fortes, hábeis, como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que aqui na terra tudo falte, eu estou bem lá em cima.
Eu vejo algo diferente acontecendo no mundo espiritual. Abacuque dizendo: eu estou vendo algo acontecendo nas minhas alturas. Deus vai me colocar em altos patamares, em lugares altos, que eu não vou mais precisar dessa situação. Eu estarei em lugar muito mais alto. Eu quero que você entenda que Deus chamou a igreja para que você possa estar em lugares muito mais altos do que os teus pensamentos. E o nosso horário está esgotando. Tenho 3 minutos para as 8:30. E eu quero ler o último texto, Romanos 8. A quinta coisa que faz um crente ser forte. Primeiro eles resistem aos ataques. Segundo, suportam as fraquezas dos fracos. Terceiro, não buscam os seus próprios interesses. Quarto, sabem viver em qualquer situação, como Paulo, Jó e Abacuque, os exemplos. E o último, nada os separa de Deus. Romanos capítulo 8. Versículo de número 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Se Deus não poupou o seu filho, não poupará a gente, para que nós possamos chegar à redenção. Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades vai acabar, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nada poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos se colocar em pé, aplaudir o Jesus, porque Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. Por isso, não seja um crente menino, não seja um crente carnal e não seja um crente fraco. Seja um crente forte no Senhor. Segredo do crescimento. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu espero que Deus possa alcançar o seu coração, o seu espírito e a sua alma. Ser cristão é estilo de vida, gente. Ser cristão não é entrar no culto e vestir a roupa e depois sair, quando for sair deixar a roupa e ir embora. Não, a gente vai com ela. Aqui é um lugar de reunião, um lugar de instrução, um lugar de você sentir a presença de Deus, de você ser instruído, mas para eu colocar isso em prática. E o desejo nosso é que vocês realmente consigam alcançar. Observe que Jesus não ausentou a casa de chuva, aquela de Mateus 7. Não ausentou a casa da rocha de chuva. A chuva vem. Só que não querem pregar isso. Eu tenho coragem, porque não é minha coragem, é Deus, é a Bíblia, a palavra está dizendo. Eu estou explicando para nós todos, porque foi assim que eu aprendi. E quando eu aprendi não muda nada. A palavra é a mesma. Ela se renova hoje em nossas vidas. Eu desejo que vocês sejam fortes.
e dá tempo. Se é menino, tem como amadurecer. É só buscar o conhecimento. Se é carnal, é só buscar graça. Se é fraco, é buscar o conhecimento e a graça. E se é forte, mantenha. Não deixe que ninguém enfraqueça a sua fé. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra que Deus falou aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, mais uma noite pela Tua manifestação, da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando a vida da Tua igreja, dos Teus filhos que estão em casa hoje recebendo uma palavra. Que ela seja uma palavra rema, uma palavra de revelação, de confronto, mas uma palavra que nos tira do comodismo e que nos faz observar no prisma da palavra, no espelho da palavra, no reflexo da palavra, quais desses crentes nós somos. E se porventura somos algum que não é o forte, o Senhor está nos direcionando, nos instruindo a buscarmos a força que não vem de nós, mas vem através do crescimento, da graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda glória seja dada a Ti, hoje e na eternidade. Amém. Quero agradecer você que esteve conosco, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos encerrando mais uma ministração, estamos encerrando o culto. Bom, hoje é uma pausa, né? Nós vamos dar continuidade. Tá live ainda? Tá? O pessoal tá em casa? Então eu quero agradecer a vida de vocês, tá bom? Eu vou esperar vocês na quarta-feira, na quarta-feira profética da família. Estamos estudando sobre Abraão. Terceira lição, hein? Não perca, esteja conosco. Se não for presencial, esteja na sua casa. Mas que você não perca a instrução da palavra de Deus, que vai servir muito para a sua vida. E se você colocar em prática, a sua casa está sendo edificada na rocha e nada vai abalar os alicerces da sua vida, porque nela está Cristo firmada. E na quinta-feira nós temos aí o trabalho por você das mulheres, né? A pastora Keilismar, juntamente com a pastora Angélica, estão no trabalho quinta-feira às 20 horas até às 21 horas. É uma hora na qual elas vão aí bater papo, vão conversar a respeito do assunto concernente à palavra. O sermão ou o assunto que foi abordado quinta-feira passada foi sobre o perdão. Então, quinta-feira tem um novo tema. Então, esteja aí conosco, participe, mande aí a sua mensagem e não deixe de mandar o seu gostei, tá bom? E no domingo, nós teremos o último domingo, né, o quarto domingo do mês, que é sobre o Pentecoste. Então, nós teremos uma ministração à noite sobre o Espírito Santo. Espero todos vocês, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Estenda suas mãos para receber a bênção e já agradecer pela sua vida, semana de vitória, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam bem forte: amém. Se Deus é por nós, tudo posso. E Jesus é? Vamos aplaudir, que Deus abençoe.